Olá, eu sou Emília Campos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a função do DPO. Quem é o DPO? Você sabe? O DPO, na verdade, essa sigla quer dizer Data Protection Officer, mas na Lei Geral de Proteção de Dados, ele é chamado de encarregado de dados. O encarregado de dados é a pessoa que faz a interlocução entre a empresa, os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, qual é o papel do encarregado de dados ou do DPO, nessa história toda relacionada à proteção de dados e ao papel das empresas em relação a isso? Bom, o papel do encarregado de dados é fazer a análise e a recepção de todas essas solicitações dos titulares de dados que vão ser feitas através do site, daquele e-mail que vai ter no site, que vai se chamar ou encarregado de dados ou DPO, ou vai ter o nome do encarregado de dados, a lei não exige exatamente que o e-mail tenha o nome do encarregado de dados, mas o fato é que as empresas estão utilizando ou essa denominação de privacidade de dados, proteção de dados, encarregado de dados, DPO, para se referir a esse contato que tem que ter no site, para que os titulares possam exercer os seus direitos que estão lá previstos na LGPD, que é pedir qual é o motivo que existe para o tratamento de dados daquele titular perante essa empresa, quais são os dados que estão sendo tratados pela empresa, ele pode pedir uma atualização desses dados, ele pode pedir a eliminação dos dados, a portabilidade dos dados, enfim, todos aqueles direitos que estão lá previstos na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o DPO, ele tem, uma das funções dele é receber essas solicitações dos titulares e dar tratamento para elas. Ele também tem a função de receber as solicitações da autoridade nacional relacionadas àquela empresa e fazer essa interlocução. Ele vai treinar, ele vai comunicar à empresa sobre todos os procedimentos relacionados à proteção de dados. Ele vai monitorar o cumprimento das políticas de proteção de dados. Ele vai sempre estar ali checando se aquele mapeamento de riscos relacionados ao processo, a todos os processos de coleta e tratamento de dados que aquela empresa faz, se eles estão de acordo. Ele vai ajudar na elaboração do relatório de impacto de dados e no monitoramento desse relatório e também em qualquer caso de incidente de segurança, ele vai auxiliar também, não só ali na forma de tratar esse incidente, mas na comunicação desse incidente perante a autoridade nacional. Bom, a gente já viu então que o DPO ou o encarregado de dados é uma figura aí, uma função extremamente importante para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque todas as empresas devem indicar quem é o seu encarregado de dados e devem informar isso preferencialmente no seu site. Então isso é muito importante e a Lei Geral já está em vigor desde agosto do ano passado, então essa é uma obrigação que as empresas já têm que cumprir. No nosso próximo vídeo sobre esse assunto, sobre Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai falar sobre o que é o DPO as a Service. Então, se você gosta desse conteúdo, não deixe de assinar o nosso canal, já aproveita e deixa o seu like aqui, porque isso é importante para a divulgação do canal. Se esse conteúdo foi importante para você, manda para alguém que você acha também que vai se interessar. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.